Antes, depois eu coloco. Boa noite a todos, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje, dia 24 de maio de 2026, domingo, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione. Hoje, estudo de Maria. Eu vou convidar minha querida amiga Denise para fazer a leitura e depois fazer a nossa prece. Denise, querida. Vamos lá, compartilhar o texto. É. Eu não tenho texto se você está compartilhando, né? Isso. Tá sem som. Microfone fechado, Vera, Silvia. você tem algum texto para compartilhar Ah, para Denise desculpa. ler? Ai, desculpa. Não, imagina. Eu nem Eu percebi. não abri o. Deixa eu abrir aqui um Peraí. Bíblia do Caminho aqui. Isso. Porque às vezes você abre sempre algum que já relacionado. Né, não fiz hoje Ai, isso. hoje. É, entendo. Também não fiz. Bíblia do Caminho. Aí a gente vai nos temas, índice temático. Vamos por aprendizado. Número de 1 a 42, Denise. 33. 33. O argumento justo. Jesus do Lar, né, e o Lúcio. Vamos ver, deixa eu pôr para compartilhar. Mas esse é texto, né, de livro. Vamos trocar? Vamos. Isso, põe o 10. 10, vamos ver aqui. Vê que tem aprendendo e servindo. Ó, Emmanuel. Aprendendo. Tenho 10 aprendendo quanto antes. Tá bem. É esse, né? É, Ah, aprendendo o tá bom. quanto Acabou de. antes. Pode ser, então. Então, do livro Pão Nosso, Emmanuel, aprendamos quanto antes. Tira daqui. Pronto. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses 2:6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros e nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartar-nos de bênção. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosa e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação
pessoal aos seus sublimes desígnios. Emmanuel, aprendemos quanto antes. E assim, amado Mestre, Senhor Jesus, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, pensando nesse nosso amigo de sempre, nosso mestre, nosso guia, nosso querido amigo Jesus. Isso. Agradecemos por já tê-los em nossos corações, por estarmos sempre pensando, estudando, vendo as suas mensagens, entendendo os seus ensinamentos. Permita, Senhor, que esse momento tão sublime, iluminado de mais um estudo, também possa ficar sedimentado em nossos corações, iluminando as nossas jornadas, permitindo que façamos boas reflexões sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre tudo o que nos ocorre ao redor. E com esse sentimento de gratidão e de alegria, vamos dar início aos estudos da noite de hoje. Falando então, mais uma vez, da nossa querida Maria. É que assim seja. Vocês estão me ouvindo, né? É, Sim, senhora. no último estudo nosso, né, sobre a visitação, a gente teve um vislumbre, né, do que foi todo esse, desse texto de Lucas, né, de toda essa sofisticação literária que Lucas se utiliza. E a gente percebeu como que ele constrói, como que ele construiu Maria, né? Como que ele constrói Maria como sendo essa nova Arca da Aliança. E muito além de registrar uma simples visita de Maria com sua prima Isabel, né? Lucas ele desenvolve uma verdadeira engenharia narrativa espelhando cuidadosamente esse traslado da antiga Arca da Aliança, conduzida por Davi, até Jerusalém. Então, nós vimos paralelos verbais, nós vimos movimentos geográficos, ecos, né, do Antigo Testamento, reações diante da presença divina. E o evangelista Lucas, ele vem revelar essa Maria, né, que agora não carrega mais essas tábuas da esperança que tinha na Arca da Aliança, mas ela própria carregava o Deus vivo. Então, a visitação ela se transforma em um dos relatos, né, mais profundos das Escrituras. E hoje a gente vai continuar a olhar para a visitação. E a gente encontra, né, não apenas toda essa construção magnífica que Lucas fez relacionando a Arca da Aliança com Samuel. A gente vê toda uma arquitetura teológica de Lucas. Então a gente vai ainda olhar, ainda nesse estudo, a gente ainda vai olhar para a visitação, para depois entrar no Cântico de Maria, no Magnificat. Quando a gente olha para, para o texto de Lucas, né, a gente encontra também uma, um tipo de leitura, um tipo de escrita que Lucas vem descrevendo e é comumente chamada como paralelismo em degraus, ou seja, né, ele não revela tudo de uma vez, ele vai elevando gradualmente a intensidade espiritual dessa narrativa. E o grande objetivo de Lucas, nessa arquitetura toda que a gente ainda vai ver hoje, é para que a gente perceba, e principalmente aqueles primeiros cristãos, né?
que Jesus, ele não era apenas mais um profeta dentro da história de Israel, que Jesus, ele era o ápice, o clímax, né, da revelação divina. Então, existe toda uma engenharia literária muito sofisticada no Evangelho de Lucas, principalmente no capítulo 1, que é o capítulo que a gente está vendo sobre Maria. E o que que significa esse paralelismo em degraus, né? É como subir uma escada. Vamos pensar numa escada, né? Onde ele repete elementos anteriores, mas ele mantém padrões e ele vai ampliando a visão. Então, no primeiro degrau, a gente encontra Zacarias, né? Que esse primeiro degrau a gente chama de base, é chamado de base. E Lucas, ele começa como onde qualquer judeu esperaria encontrar Deus, né? Lucas, ele começa a narrativa no templo, em Jerusalém, com o sacerdócio, que Zacarias era sacerdote, né? E envolto em toda uma tradição oral. Então, tudo aqui ele vem representar, ele traz uma estrutura, ele traz a autoridade, ele traz a instituição do templo e ele traz uma, como se fosse ele traz toda essa religião organizada, né? Então, nós vemos, a gente já estudou a fundo, um pouco mais a fundo, o anúncio, né? Então, Gabriel, ele se apresenta ao sacerdote dentro do templo. E isso já é algo gigantesco, né, para ele trazer. E ele anuncia um milagre também que é impressionante, né? A esposa de Zacarias, Isabel, ela já era de idade e ela era estéril, né? Então, Lucas, ele conecta, quando ele faz essa relação com Zacarias, com Isabel, ele já conecta a outras mulheres estéreis do Antigo Testamento, né? Nós vimos, quando nós estudamos as mulheres abençoadas, Sara, Rebeca, Ana. Então, ou seja, né, nesse primeiro degrau, ele ele ainda traz ações divinas que já eram de um padrão conhecido para aquele povo. Então, Deus está restaurando algo impossível, mas que ainda dentro da ordem natural da criação, né? Porque Deus já havia feito esse milagre. E aqui a gente encontra uma primeira tensão, né? A gente já encontra, mesmo sendo sacerdote, mesmo estando no templo, Zacarias ele hesita. E ele pergunta, né, como saberei isso? Então vem esse silêncio. Esse homem do centro religioso, ele não consegue responder e compreender todo aquele mistério. E Lucas, ele começa aqui a se deslocar no eixo da narrativa, né? Então, o outro segundo degrau que a gente encontra nesse paralelismo integral é Maria, né? Lucas, ele abandona o templo e vai para Nazaré, uma casa simples, uma jovem mulher, uma região que é marginalizada, né? Uma região mais periférica. E Lucas vem trazer com esse paralelismo integral que Deus, ele não está mais preso em templos. Deus não está mais em um centro institucional. Que o milagre agora, né?
ele é maior. Então, nesse primeiro degrau, tem uma mulher estéril que está grávida, né? E no segundo já é uma virgem, algo que nunca havia tido no Primeiro Testamento, né? Então, essa diferença é gigantesca. Com Isabel, ele vem restaurar essa fertilidade. Já com Maria, Deus vem inaugurar essa nova criação. Então, esse aqui é o clímax desse paralelismo, né? Quando essas duas linhas finalmente elas se encontram. Os dois filhos, eles ainda estão ocultos, mas eles já dialogam espiritualmente. Os dois ventres se reconhecem. João, ele salta, Isabel profetiza, e Maria, ela carrega o Cristo, né? Então, Lucas, ele deixa algo absolutamente claro. Isso é grandioso, mas ele traz que Jesus é incomparável, né? Então, Lucas, ele não está usando essa técnica apenas para deixar o texto bonito. Essas técnicas utilizadas nas escrituras, né, e principalmente aqui, cada degrau vem mostrar que Jesus é maior, que essa nova aliança, ela vem superar a antiga, que o reino de Deus, ele começa na periferia, ele começa nas margens, né? E a revelação, ela alcança esse ápice no Cristo. Então, é para a gente observar que cada degrau, ele repete o padrão, mas cada degrau que eleva é uma intensidade maior. E Lucas vai conduzindo isso para que não reste dúvida para os leitores, né, que sobre a identidade de Jesus. Então, a identidade insuperável do Cristo, essa é a, é o grande ápice desse espelhamento em degrau, né? Que cada degrau vai elevando a revelação anterior. E a gente vai percebendo, né, como Lucas vai construindo o seu evangelho como com essa escada teológica, né? Então, cada cena vai repetindo elementos anteriores, mas vai elevando. E a anunciação de Zacarias, né, como bem a Solange trouxe no estudo anterior, são duas anunciações, né? A anunciação de Zacarias, ela vem preparar a anunciação de Maria. Ele prepara aquele leitor que está lendo, que está se inteirando da história do Cristo, né, para o nascimento de que o nascimento de João Batista, ele vem preparar o caminho para o nascimento de Jesus. Então, essa visitação, ela torna-se o ponto onde essas duas visitações, essas duas linhas, finalmente elas se encontram, né? Então, aqui a gente começa a olhar um outro contraste que existe também nesse texto do primeiro capítulo de Lucas. Zacarias com Maria. Zacarias, o centro, Maria, a margem. Porque o centro, né? É o centro, o Zacarias, ele vem representar o centro religioso oficial. E Maria, a margem invisível da sociedade. E quando ele traça esse paralelo em seu texto,
ele vem revelar onde nasce essa ação divina, né? Porque o Evangelho de Lucas, ele começa desmontando toda essa expectativa profundamente humana, porque a ideia como eu falei ali no começo, né? Onde que aqueles judeus iriam esperar a vinda de Jesus? No templo. E quando Lucas ele, ele tira a atenção de Zacarias para a margem, né? Para lá para a aldeia de Nazaré, é, isso tudo vem e desconstrói tudo aquilo que eles acreditavam, né? Então, Zacarias, ele vem representar esse templo de Jerusalém, essa religião, todo esse sistema sacerdotal, todo esse templo, né? Zacarias, ele recebe o anúncio dentro do lugar mais sagrado do judaísmo, o anúncio da vinda de João Batista, né? Então, o templo, ele era o centro espiritual, o centro político, o centro de todos os rituais, o litúrgico, né? E o templo era nacional ali de Israel, né? Então, humanamente falando, era ali que todos esperariam uma grande manifestação divina, né? E ele, um sacerdote idoso, então ele possuía toda uma autoridade religiosa, ele tinha todo o conhecimento das escrituras, ele tinha prestígio, ele tinha uma posição institucional. E então isso vem representar esse homem legitimado por todo aquele sistema religioso de Israel. E Lucas, Lucas ele traz que mesmo diante do templo, mesmo diante de toda essa posição, mesmo ele estando no centro sagrado, quando ele recebe a anunciação por Gabriel, ele hesita diante do mistério, né? E ele tem um silêncio, né? Então, quando Gabriel anuncia esse nascimento de João Batista, e ele pergunta, né, como saberei isso? Não é uma pergunta de contemplação como Maria faz, né? É uma exigência de uma confirmação racional, né? Como que eu farei isso? E ele perde a fala, ele fica mudo, né, momentaneamente, ele fica mudo por um tempo. Então, esse silêncio imposto a ele, essa mudez, mostra a limitação da religião quando ela perde essa abertura espiritual, quando o excesso da razão se sobrepõe, né? E mostra essa dificuldade dele em acolher esse mistério apenas pela fé. Então, Lucas, quando ele traz esse ponto, ele está sendo extremamente ousado, né? Porque Zacarias não consegue responder a Deus plenamente, né? E Isabel, antes estéril, né? Agora ela engravida, então ela concebe. E isso é extraordinário, mas ainda pertence àquela lógica da restauração da natureza, né? Deus intervém, mas ainda dentro das possibilidades biológicas da criação. É um milagre, mas ainda é uma continuidade de outros milagres iguais que já existiram, né? E do outro lado, a gente tem Maria.
né? Então, quando a gente volta para aquele degrau, né? Então a gente vê esse degrau e nós vemos o outro do outro lado, o degrau de Maria, né? Então Maria, aqui a gente vê essa ruptura nessa do evangelho, né? Porque Maria, ela vem representar esse invisível, esse pequeno, esse improvável, né? Nazaré, a gente já viu e sabemos que ela não possuía prestígio nenhum, por isso ela é marginalizada, né? Nazaré era pequena, simples, quase irrelevante. E tem, tem uma pergunta, né, feita mais tarde no Evangelho, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lucas, ele desloca radicalmente o centro da ação divina do templo para uma aldeia esquecida, para uma aldeia à margem, né? E aqui nós temos um sacerdote idoso. Maria era uma jovem mulher. Maria, ela não possuía cargo, ela não possuía autoridade. Maria não possuía reconhecimento religioso. E ela não tinha visibilidade como tinha Zacarias. E além disso, ela era mulher, jovem, vulnerável, dentro de uma sociedade patriarcal. Humanamente falando, né, ela seria a última pessoa esperada para protagonizar toda essa maior intervenção divina da história. E é exatamente aqui que a gente vê toda essa subversão de Lucas. E diferente de Zacarias, que hesita e duvida, Maria ela também pergunta, mas existe uma diferença decisiva. Maria ela pergunta para compreender. E enquanto Zacarias ele pergunta para comprovar, né? E Maria, então ela não usa da razão para negar, ela busca entender, ela busca compreender para poder se integrar e entregar. E aí a gente vê, né? O eis aqui a serva do Senhor. Esse silêncio dela, né? Enquanto o silêncio de Zacarias é imposto, o silêncio de Maria é contemplativo, ela acolhe o mistério, né? E enquanto Isabel era estéril, Maria vem com essa nova criação, né? Maria representa algo infinitamente maior, é uma nova criação. Então, aqui Deus restaura a vida. Aqui em Maria Deus vem inaugurar essa nova comunidade, né? E essa concepção da Maria, ela vem simbolizar toda essa nova gênese, né? Todo esse novo começo espiritual, todo esse nascimento da nova aliança. Então, não é um milagre biológico, é uma ruptura cósmica, né? A verdadeira, a gente olha e vê que a verdadeira abertura, né, espiritual não vem residir no poder, no centro religioso, mas vem para a margem, porque aí a gente consegue compreender, né, que Deus, ele não precisa de instituições, de hierarquias, de prestígios e nem de sacerdotes, de centralidades humanas, né? Para iniciar a sua obra, Deus, ele encontrou o quê?
no coração humilde de uma mulher, de uma jovem que era invisível para os olhos do mundo. E a gente encontra, né, também olhando essa imagem para de um outro ângulo, né, a gente já consegue ver esse novo agir de Deus, né? O sagrado, ele começa a migrar, né, do centro para a periferia. Então é importante a gente perceber a narrativa, ela começa exatamente aqui, no templo, no templo, no coração religioso, no espaço que é mais sagrado para o judaísmo. Então, tudo aponta para o centro, autoridade, tradição, rituais, sacerdote, e é ali que Zacarias recebe a visita do anjo, né? Humanamente falando, como eu já falei, né? Era o lugar mais esperado para o início de uma nova aliança. E então Lucas, ele faz esse deslocamento, né? Ele abandona essa instituição, esse centro religioso, toda essa autoridade e mostra esse sagrado saindo do templo e caminhando em direção às margens. Aí a gente encontra uma aldeia pequena, esquecida, sem prestígio, e para justamente a gente perceber essa disponibilidade interior, Lucas ele deixa muito claro. O verdadeiro espaço para essa revelação não é esse poder religioso, mas é o coração que acolhe. E então toda essa estrutura que Lucas traz, ele desmonta toda essa lógica humana que era baseada no prestígio. Ele traz Deus atravessando essas estruturas, rompendo essas expectativas e escolhendo um coração disponível. E é por isso que Maria se torna tão central nessa narrativa, não por poder, mas pela receptividade espiritual que ela tem. Ela acolhe todo esse mistério, né? Então a gente vê essa diferença enquanto Zacarias ele hesita, enquanto ele racionaliza, enquanto ele silencia, Maria ela compreende, Maria ela se entrega. E diz, né, eis aqui a serva do Senhor. Então, essa visitação acontece, né, e a gente vê algo bem extraordinário. Antes mesmo desse nascimento, os dois filhos já se encontram, os dois ventres já dialogam, as duas mães já se reconhecem, e o Espírito, ele vem revelar, né, o Espírito que toma conta de Zacarias, ele já revela quem é Jesus. Então, João ainda não nasceu. João, ele tem em torno de 6 meses e Jesus tem dias, mas ele já aponta para o Cristo. O precursor, João Batista, ele reconhece o Messias antes mesmo da fala, antes mesmo da razão, antes de qualquer consciência racional plenamente formada. E Lucas ele revela esse em tom belíssimo, né, que a nova morada do sagrado já não é o edifício, e sim as pessoas transformadas pela presença de Deus. Tudo bem por enquanto? E a gente
depois de ver essa escada, né? Essa escada, esse paralelismo em degrau, esse deslocamento do sagrado, essa ruptura dessa lógica que havia, né? A gente encontra dentro de toda essa arquitetura que Lucas traz, e Lucas, ele não constrói ele não tem toda essa arquitetura, esses paralelos apenas para criar uma beleza estética, né? É justamente para ir provando essa verdade que João Batista, ele vem ser grandioso, mas que Jesus é absolutamente incomparável. Ou seja, né, é para apontar que o que João aponta, né, para mostrar o que João aponta, Cristo vem cumprindo. Por que que João salta no ventre, né? Por que que ele pula de alegria no ventre? E essa é uma das perguntas talvez mais profundas do capítulo, né? Por que que Lucas quer mostrar isso? Mesmo antes de João nascer, mesmo João Batista, né, mesmo antes dele nascer, ele já reconhece alguém infinitamente maior do que ele, né? Antes da fala, antes da razão, antes dessa consciência dessa consciência racional plenamente formada, João já responde espiritualmente para o Cristo. E isso é algo extraordinário, né? Lucas, ele constrói esse paralelo entre que a gente encontra, né, entre João Batista e Jesus Cristo. João é a voz, Cristo é a palavra, né? João é a aurora, Cristo é o sol. João é o anúncio, Cristo é o conteúdo anunciado. E isso é muito importante a gente compreender, né? Porque João nunca ocupa o centro da narrativa. Ele aponta, ele prepara, ele anuncia, mas é claro, né? Lucas deixa claro que o centro absoluto é o Cristo. Cada cena que a gente vai observando, cada cena que vai sendo construída, ela vai se elevando, vai subindo um degrau, vai se ampliando. A gente encontra, né, sempre o ápice é o Cristo. Então, João é gigantesco, mas a sua grandeza, ela consiste exatamente em reconhecer alguém maior que ele. E se a gente olhar para a gente, né, Deus, ele nos conduz por etapas, também por aproximações, por preparações anteriores, preparações interiores, e primeiro, né, vem a aurora, depois sempre vem o sol, primeiro vem a voz, depois vem a palavra, primeiro vem o anúncio, depois que vem a presença. Então, Lucas, ele parece nos ensinar, ele vem nos ensinar que a alma, ela sobe lentamente, como os degraus de uma escada, né? Até reconhecer plenamente o Cristo dentro da nossa própria existência. Então, Lucas, ele organiza todo esse primeiro capítulo como essa escada, né? Nada está solto. É como se cada cena uma espelhasse a anterior,
como se a revelação fosse se ampliando, né? E a gente vê, né, Zacarias e Isabel, todo esse milagre dessa mulher estéril que engravida, isso é extraordinário, mas biologicamente, como já trouxe com outras mulheres, era possível. Maria era uma virgem, né, concebendo. Então, Lucas é um degrau a mais, né? Ele não está tratando apenas de uma restauração, ele está tratando de uma nova criação. É o início de uma nova humanidade, né? Então, quando a gente vê esses movimentos revolucionários dentro do capítulo, né? O Espírito mudando de endereço, o Espírito Santo, Deus saindo do mármore do templo para subir as montanhas da Judéia, esse sagrado entrando numa casa simples, saindo do lugar do templo, do ouro, entrando numa intimidade doméstica, no lugar desses dos sacerdotes, a gente encontra duas mulheres grávidas. E quando a gente pensa, né, nessas duas mulheres grávidas, Maria e Isabel se abraçando, e entre elas os ventres iluminados, né? Vamos pôr aqui a imagem. Os ventres iluminados, a gente percebe, né, toda essa revelação teológica dessa nova aliança não acontece numa escola rabínica lá do templo, ela acontece no abraço de duas mulheres que são as verdadeiras primeiras profetisas da nova aliança. Enquanto Zacarias silencia, Isabel está aqui profetizando. Enquanto Maria carrega o verbo, e a casa simples da montanha torna-se o verdadeiro santo dos santos que antes ficava no templo. A gente encontra toda essa profundidade sociológica, espiritual, teológica e de uma fenomenologia imensa. Então, a mulher, ela representava essa periferia, essa esfera, essa posição da esfera pública religiosa mais periférica. Então, Lucas, ele inverte totalmente essa lógica, ele tira do centro para o interior e vem mostrar que Deus ele ignora toda essa hierarquia institucional. Ele escolhe duas mulheres vulneráveis para serem as primeiras vozes da nova aliança. E quando a gente pensa isso, né, a gente tem a certeza que esse reino de Deus, ele frequentemente nasce longe dessas placas do poder, de todo esse poder. O reino de Deus, ele vem nascer na humildade, na escuta, na disponibilidade interior, nessa abertura interior, né? E na intimidade silenciosa dos corações que estão abertos a ouvir, que estão abertos a receber o Espírito. Algum comentário? Solange levantou a mão. Por favor, Se, Solange. eu Eu não vejo estou vendo. aí, eu vejo aí, inclusive na gravura, né, a total inversão
daquele papel do homem sendo o responsável pela família. Nas duas famílias acontecendo isso. Porque por Isaías ter tido dúvidas, ele foi silenciado até que a criança nascesse e ele pronunciasse o nome de João. Porque até o nome, assim como com Jesus, foi pré-avisado, pré-ensinado pelo anjo Gabriel. E o que eu fico pensando aqui é como fica a cabeça de Zacarias, um sacerdote, vendo isso acontecer, com certeza não entendendo nada, porque ele estava totalmente afundado dentro das escrituras desde jovem, quando estudava, como se fosse lá o seminário, né, a escola e, e nas antigas escrituras havia Sara, que foi a primeira esposa de Abraão, que engravida, muda o nome, Saraí, não sei o quê, aí engravida, e aí tem filho, etc e tal. E ele até pode fazer um paralelo com mais de uma história desse tipo na Bíblia, né? Na Bíblia não, nos pergaminhos antigos, né? Agora, com Maria, nada, absolutamente nada parecido já havia acontecido com alguém. E aí eu tenho certeza que ele ficou assim. Ela pulou a cerca. Desculpa o termo, mas porque ele só pode ter pensado uma coisa desse gênero, porque não tem como ele imaginar uma concepção a um nível transcendente, como a gente está falando aqui, entendeu? Como aconteceu. Porque se houve relação sexual, não houve, tudo indica que não houve, pelo que vem escrito. Agora, se houve ou não houve, também não é o importante. O importante é o espírito que está vindo. Mas com a idade dela, 17 anos, ainda prometida em casamento, ou melhor, noiva quase casada, mas não casada ainda, de fato, né? José teve a dúvida, mas no que teve, Gabriel conversou com ele e ele aceitou. Então, a José, talvez o menor conhecimento daquele tantão de pergaminho antigo, agarrados naquelas leis mosaicas e agarrados nas histórias antigas, tenha facilitado a aceitação de um Deus que é capaz de muito mais, porque já tinha aberto o Rio Jordão, já tinha aberto o Mar Vermelho, já tinha feito uma série de coisas que mostravam a dimensão do poder de Deus para o povo de Israel, digamos assim. Eu acho que assim os homens se perderam. Eles se perderam, eu digo, mentalmente. A cabeça deve ter ficado dando volta assim 1000 vezes, entendeu? E é um ponto muito marcante. A aceitação
E Zacarias poderia ter acusado Maria de alguma coisa, embora ele gostasse dela e fosse parente, mas eles eram extremamente rígidos em padrões de comportamento e em leis que existiam, né? Então, isso me deixa assim, de boca aberta, vamos dizer assim. Entendeu? A gente vai conversar um pouco daqui a pouco sobre essa questão de esses temores, né, de Isabel e, e Zacarias também, né? E só para fazer uma ponte, né? Zacarias ele é silenciado, ele fica mudo para poder Sim, compreender. E Paulo ele fica cego, né? Também para poder compreender, né? sim, sim. Para de falar e pensa. Exatamente. Para de Opa. enxergar como com esses olhos que você está vendo e passa a usar os meus olhos. É. A minha, o meu, a visão que eu quero te passar. Nós, então vamos seguir, né? Nós vimos, estamos vendo essa estrutura narrativa, né? Nós vimos essa ruptura, essa subversão teológica, né? Acontecendo. E vamos agora dar uma olhada para esse processo da experiência, né? Então a gente, Lucas, como a gente já sabe, né, não é apenas um encontro entre duas mulheres que ele escreve. A cena inteira, ela é organizada em sequência, quase como ondas que se propagam progressivamente, né? Maria Eu acho que saúda desde o início da gravidez, das desde duas, exatamente. aquilo vai subir no degrau, um atrás do outro. É, por isso que é reconhecido esse paralelismo integral, ele é uma estrutura que é usada em algumas escritas, que a gente encontra em algumas escritas nos evangelhos, né? Então, é uma subindo e uma elevando o tom um tom maior, né? Então, esse paralelismo integral. E a gente agora, a gente vê essa espiritualmente, né? Então, vamos dar uma olhada. Maria, ela saúda. Isabel ouve. João salta. O Espírito, ele enche. E Isabel profetiza. Então, nada aqui em Lucas, nada é aleatório. Lucas, ele vem organizar essa experiência espiritual como uma cadeia de irradiação da presença de Deus, né? Da presença divina. Então, tudo começa com a voz de Maria. O texto ele vem dizer, né, quando Isabel ouviu a saudação de Maria. Então a audição ela torna-se o portal dessa experiência espiritual. E isso é importante a gente compreender que Lucas, o espírito, ele não invade, ele não vem invadir a cena através de templo, do sacrifício, desses ritos sacerdotais que haviam, mas fazer, ele vem através dessa presença humana carregada de Deus. Então, Maria, ela torna-se literalmente portadora da presença de Deus, né? Dessa presença. O estremecimento de João, quando ele salta, né? João Batista, então, ainda oculto no ventre, ele reage imediatamente à presença do Cristo. E aqui Lucas, ele constrói outro.
espelhamento impressionante, assim, outro espelhamento com o Primeiro Testamento, com o Antigo Testamento. Na Septuaginta, né, o mesmo verbo que é usado para saltar, para esse salto de João, aparece lá em Gênesis 25, capítulo 25, versículo 22, quando Jacó e Esaú, eles se agitam no ventre de Rebeca. Mas a gente encontra uma diferença, né, gigantesca. Em Gênesis, o ventre abriga esse conflito, essa rivalidade, essa divisão. Mas em Lucas, ele vem trazer esse movimento redimido, né? O ventre, então, ele vem trazendo que esse ventre não é mais um cenário de disputa, como lá, opa, como lá em Gênesis, né? Então, o que antes era a rivalidade, né? O que antes trazia o ventre como essa rivalidade de Gênesis, agora é um reconhecimento messiânico, né? João não se move por rivalidade, ele salta de alegria espiritual. Então, o que antes anunciava separação, agora vem anunciar esse encontro com o Cristo, né? E então, antes mesmo da fala, antes mesmo da razão, antes da consciência racional de João, ele já reconhece espiritualmente o Messias. E Lucas, ele descreve logo depois, né, que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, ele traz um verbo grego que que quer dizer, que traz essa voz passiva de Deus, né? Então, Isabel, ela não produz a experiência espiritual, ela é tomada por toda essa experiência espiritual. O espírito dela é invadido por, por toda essa vibração, né? Então a gente percebe essa progressão construída por Lucas. Maria fala, Isabel ouve, João ele reage saltando, né, em alegria, o Espírito enche e então a profecia ela acontece, ela explode, né? Quando Lucas afirma que Isabel rompeu em um grande brado, ele fala, né, em grande brado, que significa apax legomenon. E isso é algo assim bem, bem forte, porque esse verbo, né, toda essa questão da aparece, né, como quando a gente olha para esse verbo, né, desse brado, a gente remete para uma atenção imediata, né? Então, ele é usado somente em contextos solenes, esse brado, especialmente quando é aclamado diante da Arca da Aliança. Então, ele traz esse verbo de bradar que antes era só usado para diante da Arca da Aliança, né? Então ele faz questão de trazer esse verbo à frente da nova aliança que é Maria, né? Então, quando a gente A, no- percebe, a arca oi, renovada, é a né? arca renovada, e ele traz esse verbo, né? Que para essa nova aliança. Então, a gente vê que não é apenas uma simples saudação num ventre, é todo esse
coração que se torna disponível, esse próprio ser humano, quando ele se transforma e ele se torna esse espaço vivo da manifestação de Deus, né? Então, é toda uma experiência espiritual provando que o espírito agora ele se irradia pela presença humana transfigurada. E aí, pensando ainda nessa vibração toda, né? A gente percebe como Lucas ele constrói toda essa propagação dessa experiência espiritual, né? Então, Lucas, ele vem, ele aprofunda um pouco mais a cena, porque a visitação não é apenas vista, ele nos traz uma visão que ela não é apenas vista sob um ponto de vista teológico, mas ela é um fenômeno humano, um fenômeno espiritual, um fenômeno existencial profundamente sofisticado. E Lucas ele constrói todo esse impressionante espelhamento, né? Como eu falei, em Gênesis 25 de Jacó e Esaú, né? Quando mostra toda essa rivalidade. E quando ele traz isso, né? Ele traz uma redenção desse ventre, né? Ele ele traz toda essa cena, né? Vamos pensar biologicamente falando. É uma João harmonia, né? é uma Eram harmonia. dois, são dois espíritos extremamente afins, amigos, E entendeu? lembrando E que lembrando que eles não estavam ainda na idade do esquecimento, né? eles, Na, ainda não tinha acontecido o esquecimento, digamos assim. é, Embora que Jesus era onisciente, mas João Batista reconhece a vibração e mesmo que ele não lembrasse da pessoa, ele lembrava da vibração, porque é exata, fortíssimo. mas imaginem naquele tempo, né? E a gente sabe que João deveria ter novamente, eu falo, né, em torno de 6 meses. Ele não possuía maturidade neurológica suficiente para formular conceitos ou compreender o que estava acontecendo, né? Ele estava ali na barriga, né? E, no entanto, ele reage ao Cristo. Então, antes da linguagem, antes desse pensamento elaborado, antes de toda essa consciência intelectual plenamente formada, há esse reconhecimento do espírito, né? João, ele percebe, né? Ele percebe por vibração, por toda essa sintonia vibratória. Então, Lucas, ele vem descrever um encontro de almas antes mesmo de ser um encontro de corpos, né? Então, como eu falei aqui, né, do termo, é, esse termo, né? Então, há toda uma simbologia utilizada nessa vibração, né? Nesse contexto, né? Então, é para comunicar aquele leitor judeu, é para eles terem certeza que Maria era a nova Arca da Aliança. E então, né, vamos olhar, né, vamos pensar então em Zacarias, né, que, como eu falei, como a gente estava conversando, como a gente estava falando, né, Solange, Zacarias, ele permanece mudo no templo e Isabel, vamos pensar na Isabel também, né? Ela é uma mulher idosa,
numa casa simples da montanha e ela torna-se a voz profética da nova aliança. A casa, o templo é silenciado, mas a casa ali, ela profetiza. É, a gente encontra o Espírito ali falando, né, através dessa vulnerabilidade humana. Porque Maria, ela carregava medo também da difamação, do julgamento, das consequências sociais da sua gravidez. E então a gente olha também para essa anunciação sob esse ponto de encontro de vulnerabilidades que Isabel, quando ela encontra Maria, né, quando elas se encontram, ela valida Maria antes que Maria precise se defender. E Maria santifica a casa trazendo o Cristo, né? Então, Maria, Isabel também, ela encontra, as duas encontram acolhimento uma na outra, enquanto muitos provavelmente, né, oferecia julgamento. Então, uma acaba curando a outra, né, essas vulnerabilidades. Então, a gente vê essa revelação que acontece numa casa simples, num abraço, numa escuta, numa gestação compartilhada ali entre as duas e numa comunhão silenciosa entre duas mulheres vulneráveis, né? Porque, então, é para gente, para aquele leitor judeu ter essa plena noção de que Deus nasce longe desses centros de poder, né? E vem florescer onde o amor torna-se aquela morada da presença divina, né? Um outro, aqui eu vou passar um pouco. A gente já teve estudos anteriores em Paulo que a gente encontrou quiasma. Quiasma é uma estrutura também quiástica, né? Quiasmática, quiasma, é uma estrutura de texto que era se utilizado para que as pessoas gravassem, né? Para que as pessoas internalizassem mais o conhecimento de uma forma mais rápida, né? Então, o quiasma era uma técnica literária muito comum na cultura hebraica e na cultura semítica, né? E era esse espelho. Então, a gente está dentro de uma estrutura quiasmática, de uma estrutura quiástica, onde frases elas se repetem e tem um centro que se convergem, né? Então, tem o centro do quiasma. E nessa estrutura de Lucas, a gente encontra-se esse quiasma, essa estrutura quiasmática, nesse movimento da fé, né? Quando Maria levanta-se e vai, quando ela levanta-se e vai apressadamente. Então a gente encontra, como nós já vimos, o deslocamento, a subida, a caminhada, essa prontidão espiritual, mas no final a estrutura ela vem fechar a narrativa não mais como esse movimento interior, mas é uma caminhada exterior que desemboca, que ela termina, ela vem, não, desculpa, falei errado, mas ela vem culminar aqui na fé. Então, a gente vê esse paralelismo, se a gente fosse ler no grego, né, no hebraico, ele até ecoa, é um paralelismo sonoro. Então, depois, a primeiro Maria saúda,
tem a saudação de Maria, que chega aos ouvidos de Isabel, e depois Isabel, que confirma e reconhece a voz da salvação e que provocou o júbilo dentro dela, né? E provocou todo esse salto confirmado, né? Que a criança salta. Então, é esse corpo participando do sagrado, essa, esse ventre de Israel, desculpa, de Isabel, que se transforma numa verdadeira caixa de ressonância, de sons, de vibração da presença divina, né? Então, o centro desse quiasma, né, onde eles se convergem, a revelação do Espírito, né? Que ela foi tomada pelo Espírito. Então, é muito mais do que essa amizade entre primas, essa emoção do encontro, e nem apenas, não é nem apenas esse milagre, né? Mas é essa revelação inspirada de que no ventre de Maria é o amor, é Deus. Então, tudo se converge para o Cristo. É bonito de pensar nisso, né? João Batista sendo a intercessão, né? A Exato. conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. E é por isso que tem essa ressonância tão forte daquele que está no ventre de Isabel e aquele que está no ventre para chegar à Anunciação. Maria, É. né? Meus queridos, eu acho que nós estamos quase chegando no horário e a gente ainda tem 4 slides, então eu vou acho que deixar para o próximo estudo para a gente não correr, que a gente ainda vai ver também o espelho aqui, o silêncio que antecede o magnificar, essas vulnerabilidades que eu ia falar que a gente ia conversar um pouco mais do desse medos, desses temores o hoje, né? Todo o que isso acarreta em hoje e essa irradiação fluídica, essa irradiação que permeia todo esse versículo. Então, acho que isso fica para a próxima. Uhum. Fica assim, fica bom. É, e a gente abre para uns últimos comentários. Uhum. Uma observação que eu coloco, sabe, Silvia, que eu fico pensando, é que o tanto que a doutrina espírita nos ajuda a entender, né, todas essas simbologias e essa conexão que você mostrou, esses degraus, porque é, você mesmo comentou, havia uma imaturidade biológica, né, dos seres que ali estavam crescendo no ventre, não é mesmo? Então, a gente precisa entender, é o espírito que estava ali. E mais do que o espírito, porque o espírito não iria conseguir se manifestar na biologia, nas células imaturas, não é? Então, a gente vai lembrar da grande energia magnética, né? Que o espírito traz de outras dimensões e que a gente também não tem capacidade de ter um total entendimento, entendeu? Porque quem tremeu, não é? Corpo físico. Em função do quê? Da energia vibracional que ele recebeu do outro espírito, não é mesmo? Sabe? Então, se a gente, a doutrina ajuda muito, e se a gente pensar nessas questões de magnetismo, de energia, de transcendência, aí fica mais fácil todo esse entendimento. Se a gente ficar na matéria, não entende. E se a gente ficar na letra, a gente não entende. Então tem que transcender esse ensinamento para as energias magnéticas, aí tudo se explica bem melhor, não é mesmo? Tá? É exatamente isso. Uhum. Essa vibração, É, essa energia essa energia, trazida. essa questão.
dessa, Eu dessa, é imagino, fluídico, né? Oi, eu Solange. imagino o brilho dessa casa com aquelas duas mulheres reunidas para as pessoas que tinham mediunidade na região, o farol que aquilo deve ter sido. Deve ter sido um imenso farol. Uhum. Um outro ponto que a gente tem que lembrar também, que deve ter havido uma quantidade imensa de espíritos ali a proteger as duas. E eu, Sempre. aí eu vou pensar que aquela cidadezinha inteira ali, entendeu? Era feita de espíritos iluminados. Ai, não, não é nem. Se a gente parar para pensar o que a doutrina traz para a gente, é assim: É. é o Cristo, Aham. Jesus, plasmou o orbe da. Uhum. Ele plasmou. Uhum. Não tem é a outra palavra, ele plasmou. Então, se Uhum. ele plasmou, ali. E aí a gente estava conversando, que é: por que será que nessa continuidade dos evangelhos, Lucas, depois de ter ficado com Paulo, né? Paulo depois, então assim, aí Lucas vai lá e vai para Éfeso, vai beber da fonte de João e de Maria, para poder trazer justamente a conexão com João depois. Então, a preparação é muito maior do que a gente supõe que seja. Zacarias, ele era, né, o marido de Isabel, ele estava ali, mas na incompreensão dele, eu fico pensando, né, olhos de ver, mas e a fala, né? Ele ficou sem falar, talvez pelo processo de meditação que ele precisava passar. Então, assim, eu acho que a gente também tem que compreender de todo um aspecto que estava sendo costurado para isso poder se fazer presente, não é? Então, é tudo muito maior do que a gente pode só olhar. Eu tenho uma. Assim, o que acontece? Eu vou falar rapidamente, que já terminamos o tempo, já estouramos o tempo aqui. É, existe uma base. O seu Honório, ele tinha uma questão, eu não conheci, né, obviamente, mas ele tem um olhar que eu acho maravilhoso, que é assim: o Antigo Testamento é a base, é o alicerce, são os fundamentos que precisavam ser feitos, porque senão como é que as estruturas que viriam depois seriam sustentadas? Então, a gente precisa entender isso também, não é? Tudo que vem antes é para a gente, para ser sedimentado. Aí depois foi vindo aos poucos, para a gente poder chegar nos tempos que nós estamos chegando. E nós vamos, não é? Vai fazendo assim, ó. É uma convergência, não é verdade? Jesus não é a síntese, não é a palavra, não é a convergência de tudo? É a convergência de tudo. Paulo já dizia, né? Polímeros e politrópos, formas, e somos todos para poder encontrar nisso. E Maria é a síntese da mulher, é a síntese da maternidade, é algo extraordinariamente belo. Isabel ali com ela é extraordinário para trazer aquele que era o precursor maior entre os homens nascidos de mulher. É algo extraordinário e continuará sendo por todos os tempos. É extraordinário. E se a Quanto? gente lembrar que as mulheres sempre são muito mais É. sensíveis, emotivas, percebem muito mais o brilho, a claridade, a essência dessas. Solange, eu queria te interromper, mas só num pensamento aqui. Porque assim, senão a gente coloca José foi um espírito extraordinário no orbe da Terra. Uhum. José foi um espírito extraordinário no orbe da Terra. E será por todos os. Ele é Uhum. tão extraordinário que pouco se fala sobre este. Exatamente. Agora, quanto a Zacarias, o fato de ele ter ficado sem falar, às vezes eu acho assim, gente, nem foi um castigo.
Não foi Não castigo. vejo também, não Foi vejo um também. meio, olha só, uma pessoa imperfeita Sim, e que sim. precisava de alguma reparação, porque a gente não sabe o passado dele, não é isso? Que foi o melhor caminho encontrado para que Pense ele numa tivesse pessoa que não fale, Denise. a Meditou, filha, perfeição. meditou esse tempo, se E assim, arrependeu. quantos de nós não precisava vir um raio para calar a boca Foi como Paulo. e a gente poder fazer uma caminhada, uma melhora espiritual? Não é Ó, mesmo? os preceitos da doutrina espírita, tá certo? Vamos lá. Isso, Arrepender, isso. expiar e reparar. E reparar. Agora, o que que significa expiação? São grandes? Não. Se a gente não se arrepende, a gente não tem a resignação e a obediência. Uhum. No processo, quem somos nós para julgar como esse processo se faz? Se fez o que era necessário que fosse. Exatamente. Então foi o melhor caminho encontrado para aquela imperfeição e que ele superou. E, E- queridos, vocês têm noção que se Zacarias tinha 6 meses, quanto tempo? Não, João, né? Não, João Batista, desculpa. Se João Uhum. Batista tinha 6 meses, mais ou menos, no De ventre, quanto diferença, sim. tempo? Quanto tempo Zacarias ficou mudo? três Pois meses. é, pois é. Três Vendo? Sim. meses, como o tempo que a arca ficou na casa, o tempo que Até Maria. Três, esperou o Então, é nascimento isso. tudo, ó. de João. Mas Silvinha vai falar disso lindamente, né, Silvinha, nos próximos. Excelente. Ela É. preparou uma aula maravilhosa. Gente, a gente vai, tudo vai convergindo, não tem É, jeito, tudo a gente vai olhando, né? Então, é uma estrutura que Lucas traz, sim, que a muito gente vai mesmo. olhando, né? Que nem a gente já estudou um pouco de quiasma, mas eu sei que é um pouco mais profundo, mas são artifícios que os escribas, né, utilizavam para reforçar aquilo. Então, é toda uma estrutura que Lucas traz para justamente perceber esse ponto alto Esse que é encontro, esse encontro, essa convergência. essa É, convergência. bacana. Ele Só não se para utilizma de uma coisa só, são várias. É Uhum. muito bonito. Quem que a existe gente. quiasma, existe quiasma na medicina. E quiasma da medicina fica no nervo óptico, em onde acontece exatamente o quiasma, e o nervo que vem de um lado vai clarear o olho do outro lado e vice-versa. Com esse encontro central, inclusive, direitinho, igual o quiasma ortográfico, digamos assim, Ó, a figura. A Denise é oftalmo, está aqui na sala. Mas ela está Mas, falando também, não, parece também que ela deve. ela do que é do quiasma óptico. quiasma ótica. O quiasma, É, ele é representado por um entrelaçamento de fibras, sabe? Um entrelaçamento de fibras. Não todas, algumas não cruzam, mas a grande E olha maioria cruza. Isso a é um quiasma. simbologia, ó o a desenho do simbologia. quiasma. O quiasma é um Isso é um Exatamente, X. quiasma. Olha Ponto. lá, olha lá, olha lá, olha lá. exatamente, exatamente. Gente, Isso é um É, quiasma. Fátima, você pode fazer a prece final para gente, meu? Tá ótimo. Excelente, Silvia, parabéns. Parabéns. é livro, é estudo, não é daqui, não. É de estudo, como a gente estava falando no estudo anterior, né? Então, não é nada tirado da cabeça, não. A gente consegue ver. Livro. Em termos de Isso a dizer, gente estou consegue pegar encantada. lá no NetSearch, né? Consegue ver. Tem na Upsearch e tem outros também, mas é tudo. Mas mesmo tirado dos livros, Silvia, precisa de um Isso. entendimento seu muito grande, Opa, nem se fale. Seu né? Zizo quer falar alguma coisa antes da prece? Abriu o áudio? Não?
Acho que não. Então vamos, Fátima. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, vamos terminar a nossa noite de domingo com a palavra gratidão. Como somos gratos por termos esta oportunidade de cada vez mais entendermos Maria, entendermos também o nosso significado de mulheres. Ó Mestre Jesus, com um coração imenso de gratidão, nós agradecemos a cada uma deste grupo, das coordenadoras, da Silvia, da Vera, de todos, que com certeza nos doam este conhecimento, porque elas sabem que elas precisam mudar esta vibração do nosso planeta. E aqui, em cada palavra, em cada slide, em cada momento em que a gente visualizava aquelas duas mulheres com os seus bebês no ventre, foi de grande significância para cada um de nós. Preservarmos a vida, darmos valor à vida e não vivermos no imediatismo que estamos vivendo hoje. Abençoa, Pai, todos os lares que aqui estão presentes, que nós possamos ter uma semana abençoada, de muita reflexão, para domingo estarmos aqui de novo. Muita paz e muita luz. Gravação, né, amor? Queridos, domingo que vem é estudo de Gravação. Paulo. É, Você interrompeu, amor, a gravação? não.